Oiê, aqui é a Aurelina do canal Minha Estante e Eu. E hoje nós vamos comentar sobre este pequeno, grande livro, Ratos e Homens. Eu li recentemente esse livro e foi escrito por John Steinbeck. Se dá para ver direitinho. John Steinbeck. E ele foi escrito em 1937, né? Um clássico da literatura americana. E vai contar a história de George e Lenny, né? O autor aqui, ele retrata a situação de 1930, né? Da Grande Depressão que houve nos Estados Unidos, onde as pessoas elas têm que sair dos seus lugares, das suas fazendas, para tentar viver. E aqui ele retrata a história do Lenny e do George nessa situação. Eles estão saindo de uma fazenda à procura de emprego e chegam em outra fazenda. Nessa fazenda, o George tenta deixar o Lenny na linha, né? Porque o Lenny, ele é, ele é, ele tem a mentalidade como uma criança. Então ele não pesa muito as consequências dos seus atos. E por causa disso, o George tem que tirar muitas vezes ele de apuros, né? Porque o George, ele foi criado junto com ele, como grandes amigos, desde criança, né? E ele prometeu para a tia que ia cuidar do Lenny, né? E a tia faleceu e ele prometeu que ia cuidar do Lenny. E ele realmente cuida. Ele cuida como se fosse um irmão. Eu estava vendo algumas resenhas e disse que ele se compara, John Steinbeck, baseia-se no Antigo Testamento, né? E essa história dos dois retrata Abel e Caim. Mas aí eu comecei a tentar entender e eu já li a Bíblia algumas vezes. E a única comparação que eu vejo é do triste fim. Mas, tirando isso, eu não vejo comparação nenhuma, porque Abel e Caim, Caim tinha ódio praticamente do irmão, ele tinha ciúmes, ele tinha inveja, e aqui já não acontece isso. O George, ele cuida mesmo do Lenny, né? Ele pode, por menos, outras pessoas já teriam deixado ele para trás, né? Mas ele, quando o Lenny se envolve em confusão, ele tenta de todas as formas tirar o Lenny, ele foge junto com o Lenny para tentar tentar cumprir essa promessa, né, da tia, e ele realmente gosta. E aí nisso ele vai e o Lenny sempre coloca um desejo no coração de ter uma terra. E por causa desse desejo que o Lenny tem, o George ele acaba tendo mais esperança, né? Porque geralmente esses homens que saem em busca de emprego são homens solitários e eles não têm mais assim perspectiva de vida. Eles pegam o dinheiro, gasta, tanto é que vai falar aqui, gasta e depois não está contente num lugar, vai para outro, porque eles não vê perspectiva de vida. E nisso, eu estava vendo aqui, né? Aí estava falando que ele compara com o Antigo Testamento. E aí eu acredito que só no trágico final. Trágico final. É, né, todo mundo sabe o final de Abel e Caim. Mas tirando isso, não vejo comparação. Porque aqui você vê assim, eles estão passando por um sufoco, né? Eles vão atrás de emprego, eles chegam neste local e eles vêem uma possibilidade de concretizar o sonho. Vamos concretizar o sonho, vamos trabalhar aqui, vamos receber o dinheiro e vamos comprar a nossa terra, vamos trabalhar para nós. Vamos comer, o que a gente colher vai ser para nós, não vai ser mais para o outro. Então eles ficam naquele sonho até que o Lenny faz uma coisa que não há mais solução, não há mais jeito.
Então, o George, todo momento, até no fim, ele tem um ato de misericórdia, ele tem um ato de amor pelo Lenny, né? Ele tem um amor. Então, assim, é uma história muito triste, né? Muito assim, triste, tipo assim, mas você vê o contexto, né, da Grande Depressão de 1930, que muitas pessoas perderam casas, muitas pessoas perderam. Então, você vê o contexto da história, e vê que o trabalhador braçal, ele realmente ele queria o quê? Ele queria. é, ele tinha um sonho, né? Não era só ele que tinha um sonho, todos tinham um sonho de conseguir a sua terrinha, de plantar suas coisas e ser ali, ser dele, não precisar plantar, não precisar trabalhar para os outros. Mas ali você vê assim que o final eles mesmos falam, eu já vi isso acontecer. Todos têm esse mesmo sonho e eles nunca conseguem concretizar. E ali você vê essa história e aí você vê, assim consegue ver assim, né? Como que é difícil, né? Como é difícil, né? A pessoa, o pobre, né? Tentar crescer numa situação dessa. E ali você vê que há abusos em cima de abusos, e mais assim, eles ainda estavam bem, porque os dois sempre andavam em dupla, né? Sempre andavam em dupla, então eles tinham um consolando o outro, né? Um consolando o outro. Aí vai comentar, vai falar sobre isso neste livro, né? Vai falar sobre isso, vai falar sobre as tristezas, as desilusões, vai falar sobre o sonho que eles têm, o sonho deles, vai falar, né? Um livro bem curtinho, a história é bem rapidinha, bem completa mesmo. E em relação a Adão e Eva, em relação a Caim e Abel, eu só vejo o fim, porque o restante não vejo mais nada, porque apesar de Caim e Abel estar trabalhando, né, por causa do pecado, estar trabalhando ali, eles estavam trabalhando, não tem mais nada. Eles trabalhavam, mas eles trabalhavam, tipo assim, para o seu próprio sustento. Caim e Abel trabalhavam para o seu próprio sustento, não era para ninguém, né? Não era para ninguém, era para eles. A única coisa que Deus pedia é que trouxesse uma oferta, né? Uma oferta. E era a única coisa. Então é totalmente diferente aqui. Aqui tudo que eles plantavam, tudo que eles escolhiam, ia para o dono, não ia para eles. E a única comparação que eu vejo é essa, né? Muitos falam assim que ele escreve em relação ao Antigo Testamento. Quero ler também as Vinhas da Ira para ver alguma coisa. Mas a única coisa que eu pude ver, né, foi isso. Mas é um grande clássico, né? É um livro bem fininho, um livro que conta as coisas que eu acabei de falar, né? Não vou repetir, mas é um grande clássico e eu recomendo para todos. É isso, gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o link para este livro, mas vocês possam ler e tirar suas conclusões, né? E aí depois vocês comentam aqui o que vocês acharam do livro, o que vocês acham, tá bom? E é isso. Tchau!